Olá pessoas, e aí, como é que vocês estão? Tudo certinho? Espero que sim. Bora para mais uma aula de química. O assunto de hoje é classificação de reações inorgânicas. Separei aqui para vocês mais dois tipos de reações inorgânicas para completar pelo menos as 4 reações mais clássicas que a gente tem, né? Duas eu já abordei no meu vídeo anterior, da semana passada, e hoje a gente vai dar sequência com essas reações. Então a primeira que eu gostaria de trazer para vocês são as reações de simples troca, que também são chamadas de reações de deslocamento. Cadê meu marca-texto? Então são as reações de simples troca que também são chamadas de reações de deslocamento. Pelo nome você já vai imaginando aí, né, o que ela significa, mais ou menos como que ela acontece, sempre lembrando que numa reação química a gente tem de um lado os reagentes, vou pegar a caneta aqui que é melhor, né? De um lado temos os reagentes, né, letra R de reagentes, e do outro lado nós temos os produtos da reação química. E as reações ocorrem de acordo com um rearranjo de átomos, ou uma reorganização, né? Rearranjo, com exceção das reações nucleares, os átomos não os elementos químicos não sofrem transformação, né? Eles não deixam de ser quem eles eram. É isso aí, vamos lá. Então, reações de simples troca. Uma coisa, um jeito bem fácil de você identificar, assim, olhar, né, uma representação lá de reagente e produto e dizer que aquela reação é de simples troca é observar primeiro a quantidade de reagentes e de produtos. Nesse tipo de reação vai ter 2 reagentes e 2 produtos. Um mais um igual ao outro mais o outro. E normalmente um reagente é uma substância simples. Caralho, com o escapamento estourado, passou aqui, eu vou fechar minha janela. Então, onde é que eu estava? Um reagente é uma substância simples e o outro é uma substância composta. Normalmente é assim que funciona. Com essas duas informações, já fica mais fácil de você, né, concluir que é aquele tipo de reação, beleza? É isso. Acabou! Aí o que vai acontecer? Um dos elementos da substância composta é substituído pelo elemento lá da substância simples. E isso vai depender da reatividade dos elementos. Então, por exemplo, se eu posso representar genericamente uma reação de simples troca como se fosse A, uma substância simples, mais X e Z, que daí não tem elemento químico com essas que comece, né, que seja só assim. E daí o que acontece? Um dos elementos da substância composta é substituído pelo elemento da substância simples. Vai formar AZ e o elemento X vai sair lá sozinho, né? Beleza? Então, as condições são evidenciadas aqui nessa representação, certo? Às vezes pode aparecer a substância simples sozinha ou com o número 2 embaixo, uma característica dos ametais, né? Então pode ser A2, X2, né? E daí você vai precisar fazer o balanceamento, né, de acordo lá com a quantidade que tem de cada elemento químico, certo? Vamos lá. Então é assim que você reconhece. Se eu pego, por exemplo, uma reação química onde eu tenho o ferro metálico, sólido, né, estado sólido, com ácido clorídrico, os produtos da reação. Claro que essa reação precisa balancear, né, com o número 2 aqui, e daí fica tudo certo. Ácido clorídrico é aquoso, né, uma solução de ácido clorídrico, que forma cloreto de ferro 2, que se dissolve na água, e gás hidrogênio. Então aqui a gente vai ver uma efervescência. Esse gás está saindo da solução. Pois bem, a gente observa que nós temos 2 reagentes, 2 produtos, né? Um dos reagentes é uma substância simples e o outro é uma substância composta. Dessa maneira fica muito fácil de reconhecer, cara. Tem que decorar essa condição, tá ligado? Decorou, já era. É só você observar aqui e ver isso se apresentando para você na forma de uma representação, certo? Se eu pegar, por exemplo, aqui também uma outra reação, se eu borbulhar gás flúor em uma solução
de HCl, uma solução de ácido clorídrico. O que vai acontecer? Então, a gente tem aqui o flúor é reativo o suficiente para deslocar o cloro e se ligar ao átomo de hidrogênio, formando ácido fluorídrico e liberando o cloro como substância simples, certo? Como gás cloro. Observe o 2 característico, a atomicidade 2, né, na substância simples, característica dos ametais, né? F2, Cl2, né? Nem todo ametal vai ser assim, mas uma boa parte deles aparece com a atomicidade 2 aqui, né, na reação. Enfim, e aqui então os ácidos são aquosos, são soluções, né? O ácido está dissolvido na água e balanceando 2 aqui, 2 aqui. Dessa maneira também a gente vê 2 reagentes, 2 produtos, um é uma substância simples e o outro é uma substância composta, certo, chefe? É isso, né? Não tem segredo, é a condição, tenta decorar, tenta anotar aí e vamos para frente. A condição para que a reação de simples troca aconteça vai depender da reatividade dos elementos químicos. A gente tem os elementos mais reativos, aqui à esquerda, e os elementos menos reativos aqui à direita da escala. E qual que é a condição para que a reação aconteça, a reação de simples troca aconteça? Vai ser a seguinte, ó, o elemento, vou escrever aqui para fixar bem, né? O elemento que está na substância simples deve ser mais reativo do que o elemento da substância composta, beleza? Com uma ressalva aqui, né, o elemento que eu digo, né, o elemento da substância composta que eu digo, é aquele elemento que tem características semelhantes ao elemento lá da substância simples. Por exemplo, se eu comparar aqui, ó, se a gente pegar uma solução de nitrato de ferro 2 e jogar nessa solução aquosa, colocar ali dentro, né, dessa solução uma barra ou um pedaço de alumínio metálico. O alumínio é um metal mais reativo do que o ferro. Então, se ele é mais reativo do que o ferro, ele consegue deslocar o ferro e se ligar ao nitrato. Vai formar nitrato de alumínio, que tem essa fórmula química, né? AlNO3,3, e o ferro vai ser liberado na forma de substância simples. Então aqui aquoso e aqui sólido. Essa reação acontece porque o alumínio é mais reativo que o ferro. Se eu fizer o contrário, né, por que a reação não acontece de trás para frente? Né? Se eu pegar uma barra de ferro e colocar em uma solução de nitrato de alumínio. Por que a reação não ocorre? Porque o ferro é menos reativo do que o alumínio. Então, ele não tem força o suficiente para deslocar o alumínio e se ligar ao nitrato. Por isso que a reação não ocorre. Então, essa é a condição. O elemento que está ali na substância simples tem que ser mais reativo do que o elemento que está lá na substância composta e apresenta características semelhantes a ele. O alumínio e o ferro são o quê? Metais. Então, é por isso que eu analiso o alumínio e o ferro. Eu não analiso o íon nitrato porque ele é um ânion. É um ânion formado de ametais. E ametal não tem propriedade semelhante ao metal. É pelo contrário. Beleza? E o contrário não acontece, né? Por exemplo, se eu pegar aqui, ó, vou apagar aqui. Se eu pegar um pedaço de ouro e mergulhar em uma solução de nitrato de alumínio, a reação não acontece, porque o ouro é o elemento menos reativo da série dos metais que se tem conhecimento, e é estável ali e tal, né? Ou seja, ele não tem força o suficiente para deslocar o alumínio aqui e se ligar ao nitrato, por isso que a reação não acontece. Essa reatividade baixa do ouro é que justifica o seu alto valor e aí as suas aplicações, beleza? Embora seja possível dissolver o ouro por meio de uma reação química usando uma mistura de ácido nítrico
e ácido clorídrico, conhecida como água régia. Isso é só uma curiosidade. Agora eu não lembro se a proporção é 3HNO3 para 1HCl ou 1HNO3 para 3HCl. Se você souber, deixa aí nos comentários o que você acha, beleza? Eu deixei aqui esses vídeos de algumas reações químicas, por exemplo, de reações de simples troca, né, que envolvem os metais. Por exemplo, aqui a gente tem o zinco reagindo com uma solução de nitrato de prata. O zinco é mais reativo que a prata, então ele consegue deslocar esse elemento, né, e se ligar ali ao nitrato. Tem também aqui o exemplo do zinco numa solução de sulfato de cobre, que é azul, né? Então o zinco é mais reativo que o cobre, portanto ele consegue deslocar o metal e se ligar ao sulfato nesse caso. E aqui também o zinco reagindo com nitrato de chumbo. Olha só, o zinco é mais reativo que o chumbo também. Então ele consegue deslocar esse metal por meio de uma reação química, né? E também tem essa daqui, ó, galera. Essa é uma reação também de simples troca com desprendimento de gás hidrogênio. Tá vendo? O zinco é mais reativo também do que o hidrogênio. Então ele consegue deslocar o hidrogênio e se ligar ao cloro nesse caso desse exemplo. Essa regrinha aqui é bem importante, tá? Muitas vezes, se você coloca um metal num ácido, há liberação de gás hidrogênio e formação de um sal daquele metal e do ânion do ácido, certo? Então aqui, por exemplo, zinco mais HCl vai dar cloreto de zinco. Não, vou escrever na ordem que eu fiz ali, né? Vai dar gás hidrogênio e o sal, que vai ser o cloreto de zinco, porque veio do ácido clorídrico com o zinco, certo? Aí balanceando aqui 2. Então é uma reação de simples troca, porque são dois reagentes, dois produtos, um é substância simples, outro substância composta. O zinco deslocou o hidrogênio aqui e houve liberação de H2, certo? Isso para os metais. Aí para os ametais é parecido também. Você vai pegar, vai fazer o seguinte, ó, você vai ver se quem está como substância simples é mais reativo do que quem está como substância composta. Então, se a gente pegar o gás flúor no ácido clorídrico, por que ocorre reação química? Porque que forma HF e sai gás cloro? Porque o flúor é mais reativo do que o cloro. Então, ele consegue deslocar o elemento cloro e se ligar ao hidrogênio, formando ácido fluorídrico, certo? O contrário não acontece, o cloro não consegue, não tem reatividade suficiente para deslocar o flúor, né, e formar ácido clorídrico, certo? Se eu pegar ali, por exemplo, vou borbulhar gás flúor na água, vai ter reação? Vai, né? O flúor consegue reagir aqui com... O flúor é mais reativo que o oxigênio, então ele consegue deslocar esse elemento, formando ácido fluorídrico, né, HF, e liberando o gás oxigênio. Aqui, se não me engano, ocorrem algumas outras reações também, né? Acho que forma HOF também. Forma alguns outros compostos também. Aqui F2O também forma um pouquinho, né? Mas enfim, é uma reação de simples troca por causa das condições teóricas, né? E também ela ocorre por causa dessa condição que tem a ver com a reatividade dos elementos. Certo? Deixa eu ver quanto tempo já deu de aula aqui. 19 minutos. Tá bom, tá de boa ainda. Vou falar da reação de dupla troca. Fala aí, gente. Galera, esse tipo de reação é parecido com a reação anterior, né, de simples troca, mas como o próprio nome está dizendo, aqui ao invés de trocar só uma coisa, vai trocar duas, né? Porque dupla troca. Então ela ocorre com dois reagentes e dois produtos. Às vezes tem algumas reações que libera 3 produtos, porque um dos produtos se decompõe em 2. Às vezes acontece isso. Mas a regra é meio geralzona, é essa daqui. Tá? E os dois reagentes são substâncias compostas. Aí o que vai acontecer? Os elementos trocam de pares entre si. Depende de algumas condições para ocorrer essa reação, mas eu poderia representar uma reação genérica como se fosse assim, ó, AB não, né? Porque B é boro.
Então, vou fazer assim, AX mais DZ. Tanto faz. Dois elementos químicos aqui, dois elementos químicos aqui. Então, o elemento A vai pegar o elemento Z, vai formar AZ, e o elemento D vai pegar o elemento X, vai formar DX. Normalmente o primeiro elemento, a gente repete ele aqui do outro lado, né? Então, segue a ordem bem certinho. As fórmulas vão depender das cargas, por exemplo, dos íons. Se for uma reação de troca de íons, aí as fórmulas aqui vão depender das cargas dos íons. E também depende das fórmulas moleculares de algumas substâncias mesmo, que tem que acabar decorando, certo? Então, como que você reconhece uma reação de dupla troca? É fácil também, mas tem que ficar atento aos sinais dados ali no slide anterior. Então, por exemplo, se eu pegar aqui a reação entre o ácido nítrico, se eu gotejar uma solução de ácido nítrico em uma solução de hidróxido de sódio, vai ocorrer uma reação de dupla troca. No caso, vai formar nitrato de sódio e água, H2O. Como que eu reconheço que isso é uma reação de dupla troca? Eu tenho dois reagentes, tenho dois produtos, e os meus dois reagentes são substâncias compostas. Beleza? Assim você reconhece facilmente, né? No caso, aqui o sódio está pegando o nitrato, formando nitrato de sódio. Aqui as cargas são mais 1 do sódio e menos 1 do nitrato, por isso que a fórmula já fica desse jeito. E o hidrogênio do ácido está pegando a hidroxila da base, né, formando H2O. H2O, a gente sabe que a gente pode ver isso também como HOH. Né? A água também pode ser representada assim. Certo? Então, reconheceu, facinho, obedeceu os critérios, é uma reação de dupla troca. Se eu pegar, por exemplo, uma outra aqui, vou pegar o bicarbonato de sódio, e fazer uma reação química aqui com o ácido clorídrico. Essa reação vai ocorrer com desprendimento de gás. Na verdade, vai formar cloreto de sódio e H2CO3, que é o ácido carbônico. Então, você observa que também tem dois reagentes, dois produtos, e os dois reagentes são substâncias compostas. O que aconteceu aqui? O sódio do bicarbonato de sódio pegou o cloreto, formou cloreto de sódio, pegou o cloro e formou cloreto de sódio, mais 1 e menos 1, show. E o bicarbonato pegou o hidrogênio do ácido, H mais HCO3 dá H2CO3. Então é uma reação de dupla troca porque todo mundo trocou aqui, né? Só que o ácido carbônico é um ácido instável, ele se decompõe em água mais CO2. Então esse é um caso de uma reação química de dupla troca que você tem 3 produtos. Tá vendo? 3 produtos. Cloreto de sódio, água e CO2. Só que a água e o CO2 vieram da decomposição do ácido carbônico, que ocorre naturalmente. Certo? Fácil de reconhecer. O difícil dessas reações... Nossa, deu um grito aqui agora no microfone, foi mal. O difícil dessas reações é reconhecer e decorar as condições para que a reação de dupla troca aconteça. Porque nem sempre que a gente mistura dois líquidos lá que tem compostos de substâncias dissolvidas, vai ocorrer uma reação química. Né? Depende basicamente sim, de 4 condições. São 3, mas eu dividi aqui reação de neutralização, porque essa eu acho bem importante. Então vamos lá. A primeira condição é que deve haver formação de precipitado. Caso não haja, a reação não acontece. Precipitado é um produto insolúvel. Pô, como é que eu vou saber quem que é produto insolúvel? Aí é só olhar numa tabela de solubilidade, né? Tem que decorar. Ou então, tem que haver formação de gás.
um produto mais volátil, um produto que evapore, um produto que seja, né, no caso, seja gás mesmo, né, que se transforme ali, mude o estado físico e não seja líquido, nem fique dissolvido na água. Formação de gás. Ou também, terceira condição, é formação de um ácido fraco ou uma base fraca, que daí tem que saber quando que o ácido é fraco, quando que a base é fraca. E essa daqui deixa como destaque aí, porque toda reação de neutralização é uma reação de dupla troca e sempre vai ocorrer, sempre que a gente misturar um ácido com uma base, vai ocorrer uma reação de neutralização, ok? Então, vamos pegar aqui alguns exemplos de reação de formação de precipitado, por exemplo, né? Se eu pegar um sal de nitrato de prata e dissolver ele em água, fazer uma solução aquosa, certo? E daí misturar isso daqui, por exemplo, cloreto de sódio dissolvido na água. É o cloreto de sódio que está lá presente no sal de cozinha. O que vai acontecer? A prata vai pegar o cloreto e vai formar cloreto de prata. O sódio vai pegar o nitrato e vai formar nitrato de sódio. Aqui as cargas são mais 1 e menos 1, mais 1 e menos 1. Então, por isso que cortou, ficou tudo certinho. O nitrato de sódio é um sal solúvel em água, então ele fica dissolvido na água aquoso, né? Todos os nitratos são solúveis, então o nitrato de sódio é solúvel. E o cloreto de prata é um sal insolúvel em água, então ele precipita, ele vai para o fundo do recipiente. Por isso, a gente diz que, com certeza, se a gente misturar nitrato de prata com cloreto de sódio, vai ocorrer uma reação química, porque tem formação de um precipitado. Agora vamos para o exemplo de formação de gás. Então, se eu pegar, eu vou pegar o mesmo exemplo ali que eu tinha feito agora há pouco. Bicarbonato de sódio e gotejar, só que agora não vou fazer com o mesmo exemplo, vou fazer com o vinagre. Se eu gotejar bicarbonato de sódio, uma solução de bicarbonato de sódio no vinagre ou vice-versa, né? Vai ocorrer uma reação química, né? Então, o sódio do bicarbonato vai pegar o acetato aqui do ácido acético, acetato lá do vinagre, e vai formar um sal que é o acetato de sódio, que a gente escreve assim, ó. Tá? Aqui é menos 1 e mais 1, então fica tudo certo. E o bicarbonato vai pegar o hidrogênio do ácido acético, então vai formar H2CO3. Aqui, o H2CO3 é um ácido instável, ele se decompõe em água e CO2, que é um gás. Então, obedeceu essa condição, então essa reação acontece. Posso usar essa mesma reação para falar aqui a 3, né? Formação de ácido fraco ou base fraca. Quando a gente mistura esses dois compostos, a formação, as duas soluções, né, desses dois compostos, a formação de ácido carbônico, que é um ácido fraco. Esse é um ácido fraco, é uma das condições. E reação de neutralização, ácido de base, essa daí é bem tranquila, é bem fácil. Aqui tem um vídeo de reação de dupla troca, né, no caso nitrato de prata e cloreto de sódio. Formou precipitado cloreto de prata. Nitrato de prata com tiosulfato de sódio. A prata pega o íon tiosulfato e precipita depois que se converte em sulfeto de prata. Nitrato de prata, o mesmo sal, né, uma solução de nitrato de prata com cromato de potássio. O cromato pega a prata e forma um sal insolúvel. E aí, formação de um complexo, né, no caso, o sulfato de cobre, quando reage com hidróxido de sódio, forma o hidroxisulfato de cobre, que é um sal insolúvel em água. E uma reação de dupla troca legal
é a do carbonato de cálcio com ácido clorídrico. No caso, o carbonato de cálcio está lá presente na casca de ovo. Então, CaCO3 mais HCl vai trocar. O cálcio do carbonato pega o cloreto, pega o cloro e forma cloreto de cálcio. E o hidrogênio do ácido pega o carbonato do sal, forma ácido carbônico. Olha lá, forma um ácido fraco e, além disso, ele se decompõe em água e CO2. Formou um gás. É por isso que borbulha a casca do ovo quando a gente joga vinagre, né, que também é um ácido, né, tal, reage. Certo, galera? E aqui tem 2 exercícios da apostila que vocês podem praticar aí. E no mais, a gente corrige na próxima aula. Valeu? Acho que é isso. É isso. Espero que você tenha gostado da aula. Se você gostou, não esquece de curtir o vídeo aí. Valeu, é nóis. Fui!